Olá, boa noite, meus queridos e amados irmãos, boa noite, queridos amigos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de, mesmo virtualmente, estudarmos a Sua palavra, de, como irmãos em Cristo, nós que já recebemos Jesus como Salvador, podermos cultuar ao nosso Deus, mesmo que dentro das nossas casas. Não estamos no templo, mas no culto estamos diante de Deus, em adoração ao Deus que é santo, e por isso mantenhamos a mesma reverência agora no culto, em casa, como nós temos quando estamos no templo do Senhor. É para mim, mais uma vez, um motivo de alegria poder estar com os irmãos virtualmente esta noite para compartilhar mais uma lição bíblica, mais uma mensagem da Santa Palavra de Deus. E já convido os irmãos, por favor, a abrirem suas Bíblias. Gênesis capítulo 37, do 3 ao 5, verso 3 ao verso 5. Por favor, abra sua Bíblia. Gênesis 37 é o primeiro livro da Bíblia, logo a gente acha aí, não é? Capítulo 37, versículos 3 a 5. Nesta noite, meus irmãos e amigos, nós vamos meditar no seguinte tema: relacionamento com Deus em tempo de pandemia. Relacionamento com Deus em tempo de pandemia. Podemos até transformar numa pergunta: como está o nosso relacionamento com Deus em tempo de pandemia? Já para nossa reflexão na introdução desta mensagem. Diz assim a palavra de Deus, verso 3: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Por favor, meu irmão, minha irmã, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo, pela comunhão, ó Deus, que temos com o Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas especialmente em oração estamos juntos para prestar este culto ao Senhor e também, ó Deus, para ouvirmos o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nesse instante pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco tudo quanto nós precisamos ouvir da parte do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse, relacionamento com Deus em tempo de pandemia, esse é o tema dessa noite. Meus irmãos, não é novidade para absolutamente ninguém de que nós estamos vivendo mais um tempo difícil. Para a nossa geração, com certeza, não houve tempo mais difícil do que esse que nós estamos vivendo, causado pelo Covid-19, essa pandemia que está no mundo. E é claro, irmãos, esta pandemia com certeza ela tem causado muitos males. Ela tem causado males físicos. Muitas pessoas estão enfermas, muitas já adoeceram, já ficaram boas, graças a Deus, mas ainda algumas com sequelas. Outras, infelizmente, partiram desse mundo, causado pelo vírus, não é? Do Covid-19, coronavírus. Mas também, irmãos, essa pandemia trouxe ou causou males emocionais a muitas pessoas doentes, com depressão, com medo e até causado também pelo distanciamento, porque tem que haver, a gente sabe disso, e muitas pessoas adoeceram por estarem isoladas e ao mesmo tempo também com medo de se exporem, não é? E serem contaminadas com esse vírus. Esse vírus também trouxe muitos males materiais. Muitas pessoas perderam seu emprego nesse tempo, outras tantas não perderam, graças a Deus por isso. Louve a Deus, meu irmão, minha irmã. Se você está trabalhando nesse tempo de pandemia, viu? Graças a Deus. Não reclama do seu emprego, não, dê graças a Deus, segue em frente. Mas muitas outras pessoas perderam seus empregos. Outras pessoas perderam seus negócios, tinham suas empresas, perderam seus negócios, ou diminuiu e muito, né, as suas negociações.
Outras perderam seus bens, mudaram de padrão de vida, tiveram que vender a própria casa para comprar uma bem menor, ou vender a casa e morar em uma alugada. Tanta coisa aconteceu causado por esse coronavírus. Mas, irmãos, há um mal muito maior no que se refere, especialmente agora a nós crentes em Cristo Jesus, um mal que esse vírus tem causado. Ele tem causado estragos espirituais na vida de muitos crentes, que, em consequência, ou talvez aproveitando-se, ou na verdade por já não estarem bem, por não serem firmes, ao se distanciarem da casa de Deus, especialmente aquela primeira fase, e agora, como estamos nessa noite, todos distantes da casa de Deus, muitos terminaram também se distanciando da comunhão com Deus. Por estarem distantes da comunhão com os irmãos no templo, também o fizeram no seu dia a dia, não contacta mais nenhum irmão, não chega nem a orar mais pelo outro irmão, nem por si mesmo está orando, de modo, irmãos, que foi acometido por uma grande frieza espiritual. Há um vírus da frieza espiritual que está assolando muitos crentes, dentre esses, adolescentes, jovens especialmente. É claro, há adultos também que foram contaminados por esses vírus, ou por esse vírus espiritual do esfriamento, e estão indiferentes no seu relacionamento com Deus, e isso não é bom. É claro que muitas coisas boas também aconteceram, irmãos, muitas reflexões nós passamos a fazer, por exemplo, sobre o valor que a família tem. Muitos estão com outra visão depois de tudo isso que estamos vivendo. Mas voltando ao princípio dessa introdução aqui, ao assunto dessa introdução, foram muitos os estragos que ela causou. Por isso, convém refletir, meus irmãos, como está o meu relacionamento com Deus nesse tempo de pandemia. Eu estou entre aqueles que foram contaminados pelo vírus espiritual da frieza espiritual na comunhão com Deus? Estar bem é tão somente não ter sido contaminado pelo Covid-19? Eu estou bem, graças a Deus, o vírus não me pegou, ou me pegou e já foi, não fez muito estrago. É o suficiente. Mas e a vida espiritual, como é que está, minha irmã? Como é que está, meu irmão? Como é que está? Eu estou contaminado pelo vírus da frieza espiritual que também se alastra entre muitos crentes, mundo afora? Nessa noite, meus irmãos, nós veremos e aprenderemos com o exemplo do jovem José, muito conhecido, não é? Nós vamos aprender com a vida, com o exemplo do jovem José, que é possível manter vivo e ativo o nosso relacionamento com Deus no tempo de pandemia. José viveu tempos difíceis, irmãos. O momento de pandemia é um período difícil que estamos vivendo. Há muitos outros. José, como disse, viveu momentos difíceis que também poderiam afetar o seu relacionamento espiritual com Deus, mas isso não aconteceu. José, ele foi odiado por seus próprios irmãos. Olha aqui verso 37, capítulo 37, verso 5 e verso 8. E teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso, o odiaram ainda mais. Olha agora o versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. José foi odiado por seus próprios irmãos. José foi vítima da inveja de seus próprios irmãos. Olha aí o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. José teve sua morte planejada, arquitetada por seus próprios irmãos. Versículo 18, do capítulo 37 ainda. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. José foi zombado por seus próprios irmãos. Versículo 19, olha aí, meu irmão, mais uma vez, verso 19. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Irmãos, não foi fácil para José. José foi vendido por seus próprios irmãos, depois de ter sido torturado por eles. Aí no capítulo 37, versículos 23, 24 e 28, acompanhe por favor. 23 diz assim:
E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Olha que tortura. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e lançaram a José da cova. Aliás, e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, olha só, isso aqui é uma parte dos momentos difíceis que José enfrentou. E com tudo isso, meus irmãos, José não teve ou não foi contaminado pelo vírus da frieza espiritual no seu relacionamento com Deus. Como manter vivo o relacionamento com Deus em tempos assim, em tempos difíceis, no nosso caso, nesse tempo de pandemia? José conseguiu. E como José conseguiu? Veremos. Em primeiro lugar, nessa noite, Deus era com José. No capítulo 39, por favor, vá até o capítulo 39 de Gênesis, versos 1 e 2 nos dizem assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Verso 2: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Irmãos, Deus, Ele não muda. Deus, Ele não abandona seus filhos em momentos duros da sua vida. Às vezes dá até em alguns de nós, ou em todos nós, em algum momento da vida difícil, essa falsa impressão de que Deus nos abandonou, de que Deus nos esqueceu, de que Deus não está nem aí para nós. Algumas vezes o salmista expressou isso, colocou isso: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Senhor, atenta para a minha aflição. Mas, irmãos, Deus nunca abandona os seus filhos. E nós vimos aqui que Deus era com José, Deus estava com José, e isso era de mais confortante para José. Isto era abençoador para José. José foi vendido pelos seus irmãos para os midianitas, o venderam a Potifar. E aqui já na casa de Potifar, nós vimos o texto dizer no verso 12, o comecinho: e o Senhor estava com José. José, com certeza, ele já tinha um bom relacionamento com Deus. E os momentos difíceis que ele enfrentou não o afetaram, porque ele já tinha um bom relacionamento com Deus. Deus o abençoava. Onde José passou, por onde José viveu, desde a sua casa, José era um homem, um jovem próspero. Quando nós observamos antes desses acontecidos ruins na vida de José, quando ele ainda estava com seu pai, nós observamos como era o relacionamento dele com seu pai. José era um filho obediente. José era um filho que, como disse, ele já tinha um relacionamento com Deus. Deus falou com ele através dos sonhos, de visões, e isto é maravilhoso. Isso mostra que ele já tinha um bom relacionamento com Deus antes dos tempos difíceis. Quando os momentos difíceis chegam, irmãos, é claro, isso vai fazer uma grande diferença. E, é claro, o fato de ter Deus presente conosco no nosso sofrimento, na nossa aflição, é demais confortante, é animador. E foi o que aconteceu na vida de José. José continuava fiel, mas Deus também continuava fiel e presente na vida de José. Deus, em todos os tempos, meus irmãos, Ele está cuidando do seu povo. No meio de toda essa aflição, irmãos, Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do seu povo. Deus sempre cuida bem do seu povo. E nesse tempo de pandemia não é diferente. Deus está cuidando de nós. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem nos abençoado. E tudo isso porque o Senhor nos ama. Ele é fiel. Como tem o hino que nós cantamos:
é fiel em nos guardar e proteger. Esse é o Senhor. É claro que diante do vírus, irmãos, nenhum de nós estamos imunes. Qualquer um pode ser acometido por esse vírus do Covid-19. Ainda que esse vírus cause estragos na nossa carne, contudo, eles não podem afetar a nossa alma. A nossa salvação é intocável, nós estamos protegidos eternamente pelo Senhor. José tinha a certeza, e é claro, ele sentia os cuidados de Deus. Deus o abençoava. José era um homem próspero, porque ele estava bem no seu relacionamento com Deus, e volto a dizer, Deus estava com José. Deus o abençoava. Se Deus o abençoava, era porque José estava dando os passos certos. Era porque José estava sendo fiel. Irmãos, Deus quer que sejamos fiéis em tempos difíceis. Aliás, em todos os tempos, mas nos tempos difíceis, muito mais ainda. Onde há muita pressão, muitas tentações, mas o Senhor quer a nossa fidelidade a Ele. Deus estava com José, Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Fica firme, continua a sua caminhada cristã nesses tempos difíceis, confiando neste Deus que é real, que é presente nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando do seu coração. Este é o nosso Deus, e louvado seja o nome dEle por isso, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua presença em nossas vidas. José não permitiu que o seu relacionamento com Deus esfriasse diante daqueles tempos difíceis que ele viveu. Segundo lugar, José continuava temente a Deus. Ele não passou a temer, a honrar, a respeitar a Deus depois que a coisa começou a apertar, não. Muito embora acontece isso às vezes com muitos de nós crentes, a gente só aprende na hora do aperto, e isso também é bom, graças a Deus, porque há outros que nem assim se achegam mais para o Senhor, diante da pressão, da situação que Deus permite passar. Mas, irmãos, José, ele, como disse, já era temente a Deus, ele só continuou. Deus quer que nós o temamos também. Olha só o versículo 3 até o versículo 9, de Gênesis 39. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, com José, né? E tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graças em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, no caso, a mulher de Potifar, pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Observe agora essas seguintes palavras de José, desse jovem, desse homem que teme a Deus, desse jovem que tinha um relacionamento com Deus vivo, ativo, muito bem. Disse assim: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, que temor, que amor. No meio de uma pressão, José era jovem, era solteiro. E num certo dia, e não foi uma vez só, diversas vezes a gente vai ver aqui nesse texto, a mulher de Potifar, que era o seu patrão, o tentava, o convidava para pecar. José, deita comigo, vamos, José. Mas José, por temer a Deus, disse não. O patrão não estava em casa, olha que ocasião boa para carne, para pecar, ninguém veria. Mas José, que temia a Deus, sabia, Deus está vendo. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os momentos difíceis tendem a nos pressionar a desobedecer a Deus. Os momentos difíceis tendem a oferecerem oportunidades, irmãos, para pecar contra Deus,
vão também nos testar diante da nossa fidelidade a Deus. E José disse: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José estava preocupado principalmente em não pecar contra Deus. José era fiel, José temia a Deus. Independente do tempo difícil, nós não podemos ceder diante das pressões, diante das tentações. Diante, irmãos, dessa pandemia, vamos permanecer fiéis ao Senhor, vamos continuar, se você já está sendo fiel, no seu temor a Deus. José só continuou, ele já temia a Deus e isso o ajudou a permanecer fiel a Deus. Deus, como já disse, ele havia, antes de tudo isso, se comunicado com José, através de sonhos. Nesse tempo de pandemia, alguns esfriaram, outros aqueceram-se ainda mais, graças a Deus, animaram-se ainda mais na fé, porque mantém vivo o seu relacionamento com Deus, porque teme a Deus, respeita a Deus, honra a Deus. Infelizmente há crentes que não estão respeitando a palavra de Deus, não estão temendo a Deus mais, estão nem aí para nada. E nesse tempo então, todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Não, segura firme aí, por causa de Deus, e Deus honra aqueles que temem a Ele. Às vezes vão surgir, irmãos, oportunidades ruins, boas para pecar, mas ruins para a nossa vida espiritual. Diga não. Adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora, vamos fugir. Olha o que fez José. E aconteceu, verso 10, que falando ela cada dia a José, a mulher perturbada: vem José, bora José, vem José. Todo dia, olha o que diz o texto: e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos homens estava na casa. Ó, que negócio. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. José fugiu do pecado. Na atualidade, ou lá mesmo na sua época, os de fora, os que não temem a Deus, poderiam dizer, se é que não falaram, mas hoje diriam sim: tu é besta, está fugindo de uma oportunidade dessa, fugindo de uma mulher dessa, Zé. Porque Zé temia a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente foge do pecado, independente de como seja a situação. José fugiu, a mulher partiu para o ataque. Ô mulherzinha, viu? Mas José fugiu por temer a Deus. José não queria pecar contra o seu Senhor. Quando nós tememos a Deus, irmãos, quando somos tementes, nós fugimos do pecado. Por causa do nosso temor, do nosso respeito a Deus. A gente respeita a palavra de Deus, respeita os princípios de Deus, aquilo que Ele nos ensinou. José resistiu mais a essa situação difícil. Imagina, hein? Um jovem, hormônios à flor da pele, mas o temor a Deus era maior. E José conseguiu vencer mais essa situação. Infelizmente, nessa época, adolescentes e jovens, ou talvez até adultos, estejam caindo nesta área das suas vidas, na área sexual, nesses tempos de pandemia, ou através dos seus acessos pela internet, estão também pecando contra o Senhor, nesse tempo de comodidade em casa, por fugir da exposição e coisa e tal. E nisso vão esfriando cada vez mais no seu relacionamento com Deus. Vão alimentando os desejos da carne, não alimentam o espírito vai ficando ali, ó, quieto, sem atuar na vida. E a carne explodindo, sendo alimentada. Gálatas 5,16 nos diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Muitos estão dormindo, irmãos, espiritualmente. Esse dormir no que se refere à frieza espiritual. Efésios 5,14, havia um grupo de irmãos assim na igreja de Éfeso. Por isso o grito do apóstolo Paulo, pelo que diz no verso 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você está entre os que estão dormindo, meu irmão, nesse tempo de pandemia? Minha irmã, a senhora está entre aquelas que está dormindo espiritualmente, ou seja, está indiferente às coisas espirituais, está frio no seu relacionamento com Deus,
O grito da palavra de Deus para você nessa noite, para o senhor, para a senhora é: desperta, se envolve, se aprofunda no relacionamento com Deus, volta à vida de oração, volta à vida de comunhão com Deus. Muitos já não estão orando mais, não estão lendo Bíblia. Nenhum crente fica firme se fugir da comunhão com Deus através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com os irmãos na igreja. Nenhum firma, nenhum cresce. A tendência é enfraquecer, 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 morrer espiritualmente no relacionamento com Deus. José, ele continuava temente a Deus, e o fato dele temer a Deus tornava-se, irmãos, impactante, ou tornava-se impactante na vida de outros o seu testemunho. Isso era um testemunho maravilhoso. No versículo 9 que nós já lemos, versículo 12, aliás, todo o capítulo 39 nós vamos ver aqui, José, até o servo, aliás, até o senhor dele, Potifar, observou, prestou atenção, via que José era um homem abençoado, e em tudo que ele tocava, Deus fazia prosperar, por causa da vida de comunhão com Deus. Porque José, Deus estava com ele, ele continuava temente a Deus, e isso impactava os seus relacionamentos externos. José foi uma bênção no tempo difícil, ou nos seus tempos difíceis. Tempo de dificuldade, geralmente nós pensamos só em nós. Falamos um pouquinho de manhã, né? Se eu estou bem, tá bom, mas não é assim. Especialmente falando-se do povo de Deus, entre o povo de Deus, e às vezes do povo de Deus para com aqueles que não são povo de Deus. Eu estou bem, mas e os outros que não estão bem? A minha vida, o meu temor a Deus, o meu relacionamento com Deus, quando Ele está bem, Ele abençoa não só a mim, mas a todos quantos estão ao meu redor, a todos quantos são influenciados por mim. Potifar, sua casa foi abençoada por José, pela vida de José, porque ele temia a Deus. 39, verso 3. Na prisão, quando José passou ali 2 anos, e é claro, o que aconteceu? A mulher de Potifar tentou agarrar José, não conseguiu, José fugiu, mas aí ela agora inventou uma mentira. Foi falar para os homens e depois para o seu marido, que José foi quem a atacou e tentou depois fugir, ela segurou as vestes dele, coisa e tal. Ou, aliás, ele foi e deixou as vestes lá, está aqui a prova. Mentiu, Potifar mandou ele para a prisão. Lá na prisão onde José estava, ele encontrou alguns prisioneiros do rei, dentre eles o copeiro, e capítulo 39, versos 21 e 23. 21 e 23. Vai lá rapidinho, meu irmão, minha irmã. 21 e 23. O carcereiro. 21. O Senhor, porém, estava com José. Perdão, deixa eu pegar do versículo 20 para um entendimento melhor. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor estava com José desde quando ele estava na casa do pai dele, quando ele foi vendido, quando ele estava na casa de Potifar, onde tudo começou a dar certo para Potifar. Deus era com José. Ele agora na prisão, o Senhor estava, porém, com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na sua mão, ou na mão de José, todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa, senão de coisa nenhuma, que estava na mão, aliás, perdão, deixa eu ler novamente. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto, olha de novo, o Senhor estava com ele, com José, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Meus irmãos, José em todo o tempo ele temia a Deus. Deus em todo o tempo era com José. Lendo aqui, nós vamos ver que José foi uma bênção na prisão. O padeiro Mor e o copeiro Mor estavam entre os prisioneiros do rei, e o capítulo 40, versos 22 e 23 vai nos dizer isso. Eles tiveram sonhos cada um, e José interpretou esses sonhos. Um se deu mal, o outro se deu bem, de modo que se cumpriu.
Ou seja, José foi uma bênção na prisão também. Estando em momento difícil, ele era uma bênção para aqueles que estavam ao seu redor. Esse tempo que estamos vivendo, irmãos, ele, é claro, nos assusta muito, mas olha, é um tempo que você e eu, como servos de Deus, podemos ser bênçãos e devemos ser bênçãos. Mas nós só seremos bênçãos se nós estivermos no temor do Senhor, firmes, bem no nosso relacionamento com Deus. Então, deixa Deus te usar nesse tempo difícil para ser bênção na vida de outra pessoa. Talvez de uma família da igreja, de um irmão da igreja, de uma irmã da igreja. Como é que estão os irmãos? Estamos atentos uns aos outros? Na empresa onde você trabalha, as coisas estão difíceis, mas você é um servo de Deus que está lá, uma serva de Deus que está lá. Deixa Deus te usar para ser de alguma maneira uma bênção para o seu patrão, como José foi para Potifar. José foi uma bênção para todo o Egito. Por último, nessa noite, por que José conseguiu manter vivo, ativo, manter bem o seu relacionamento com Deus? Por que ele não foi contaminado pelo vírus da frieza espiritual no relacionamento com Deus? Resumindo tudo aqui nesse ponto, porque José não se deixou contaminar em momento algum. Capítulo 50, já é o fim da história. Gênesis 50, capítulo 50, versículos 14 a 20. Me permita ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Acordados aí, né, irmãos? Firmes, cochila não. Versículos 14 a 20 nos dizem assim: Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Irmãos, após a morte de Jacó, seu pai e pai de seus irmãos, José, ele não retribuiu o mal que os seus próprios irmãos lhe haviam feito lá no começo, vamos dizer assim, do seu sofrimento. José, em momento algum, até quando ele descobriu que eram seus irmãos, embora seus irmãos não o reconhecessem, durante do capítulo 40 em diante, você lendo depois da história de José, você vai ver, José já sabia que eram seus irmãos, mas eles não o reconheciam ainda. José, lembrando de tudo que os seus irmãos lhe fizeram, ele não se deixou contaminar com alguns vírus que os seus irmãos haviam sido contaminados lá atrás. Por exemplo, o vírus da inveja. Lembra que no começo nós falamos que José foi vítima da inveja de seus irmãos? José não foi contaminado pelo vírus do ódio. Os seus irmãos, a gente viu lá no começo da reflexão da mensagem que os seus irmãos o odiavam. José podia agora ter inveja de seus irmãos, mas como assim, pastor? Se ele estava tão bem, verdade? Mas José, ele foi afastado do seu pai, cedo, ainda adolescente, por causa da ação de seus irmãos. Ele podia, durante aquele tempo, é verdade, enquanto eu estou aqui longe do meu pai, longe da minha família, com esse distanciamento todo para meu pai, ele não sabia, claro, mas para o pai, ele já estava até morto. Mas ele podia dizer: enquanto eu estou aqui sofrendo, eles estão lá desfrutando da presença de meu pai. Coisa que não aconteceu, irmão. José não se deixou contaminar pela inveja. José não se deixou contaminar pelo ódio. Agora é a vez dos meus irmãos me pagarem. É agora. Por quê? Porque José estava assim, o tempo todo em comunhão com Deus. Irmãos,
o relacionamento com Deus, ele faz a diferença em tempos difíceis. Nós não vamos reagir como a carne quer em tempos difíceis se nós estamos assim na nossa comunhão com Deus. Deus é todo poderoso, ele é maravilhoso. José sabia disso, mas ele temia a Deus, como nós acabamos de ver. E no seu temor a Deus, o ódio não achou lugar no seu coração. O vírus do ódio, o vírus da inveja, a intenção de agora matar os seus irmãos, como os seus irmãos queriam matá-lo lá atrás. José não se deixou contaminar, muito pelo contrário. José foi uma bênção também para a sua família. Embora talvez vocês, ou eu, ou qualquer um dos que nos ouvem nessa noite, em algum momento esteja sendo vítima de sofrimentos causados por alguém da sua própria família. Amado irmão, amada irmã, não deixa que esses vírus entrem no seu coração e lhe motivem a retribuir o mal com o mal. Faça o bem, como fez José, porque ele estava bem com Deus. Quando nós estamos bem com Deus, nós vamos ser uma bênção para todos. Nem todos estarão bem com a gente, mas no que depender de nós, nós estaremos bem com todos. José foi uma bênção para a sua casa, para a casa de Potifar, para o Egito como um todo, né? Para a casa do faraó. Os momentos difíceis não mudaram negativamente, mas na verdade positivamente. Com certeza José cresceu muito mais em todas aquelas experiências difíceis em que ele viveu. Os momentos difíceis exigiram de José uma fidelidade ainda maior a Deus. E é isso que Deus quer de mim. E é isso que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, da gente, que nesses tempos de pandemia, nós sejamos ainda mais fiéis a Ele. Que neste ou em qualquer outro tempo difícil, nós lembremos sempre que Deus está conosco. Ele quer que nós continuemos temendo a Ele. Tudo muda, irmãos. Os decretos mudam, as leis mudam, o homem muda, o mundo muda. Deus não muda. Isto é maravilhoso. Vamos continuar temendo este Deus que não muda. Vamos deixar que Ele nos use para ser bênção para todos que estiverem ao nosso redor. Não nos deixemos contaminar pelos vírus, e o principal deles, o vírus da frieza espiritual. Sigamos firmes por amor a Deus, por temor a Deus, para o nosso bem espiritual, para o bem espiritual da nossa família, da nossa igreja. Que em tudo o nome do nosso Deus seja louvado. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça, por favor, nesse instante. Senhor Deus, Pai querido, misericordioso, te louvamos, meu Deus, pela tua presença em nossas vidas, que é uma presença real. E nos tempos difíceis, meu Deus, é que nós sentimos mesmo a boa mão do Senhor cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. E até mesmo, ó Deus, nos momentos difíceis, diante do sofrimento, quando somos tentados a pensar que o Senhor não está nem aí, a tua palavra nos diz que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o Deus que é o socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, porque podemos contar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos temendo ao Senhor. Ó Deus querido, e se nessa noite há algum irmão, alguma irmã que se encontra, ó Deus, contaminada com o vírus da frieza espiritual, da indiferença às coisas espirituais, que no nome de Jesus Cristo, estes irmãos, ou este irmão, ou esta irmã, sejam, ó Deus, despertados pela voz do Senhor, através da tua palavra. Pedimos, Pai, também por pessoas que porventura estejam ouvindo a mensagem desta noite e que ainda não se converteram ao Senhor, Deus querido, que elas possam também, ó Deus, tomar uma decisão, porque a tua palavra nos diz que há um vírus muito maior que o Covid-19, que é o vírus do pecado. Desde o início, por meio da desobediência de Adão, todos foram contaminados, o vírus do pecado, mas já há um remédio que cura, que mata esse vírus, que é o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado. Que estas pessoas possam nessa noite, ó Deus, reconhecerem sua necessidade de salvação, possam confessar ao Senhor e convidá-lo para ser o seu Salvador pessoal.
Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor lhe conceda uma boa semana. Lutas teremos sempre, a gente sabe disso, mas fica firme. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele quer que você continue temendo a Ele, que eu continue temendo a Ele. Vamos permanecer firmes. E queria terminar com a divisa, junto com os irmãos aqui, recitando 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Ele permitir. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar.